Mas entenda o seguinte: não se dobre a outro que não seja Deus. Não atenda ao seu próprio coração, aos seus próprios desejos, à sua própria vaidade, à sua cobiça. Você sabia que o ministro do STF deu um conselho sobre o poder político que chocou a todos na igreja? O André Mendonça abriu o jogo e falou a verdade que muitos políticos escondem. O que ele disse vai te surpreender. Presta atenção. Vou confessar algo para vocês, meu irmão e minha irmã. Eu nunca pedi para ir para o Supremo. Nunca pedi. Porque eu sempre entendi que se isso viesse, teria que ser por ação de Deus na vida das pessoas, e não por ação minha, pedindo que Deus fizesse as coisas. O que nós precisamos pedir é que Deus nos use, que Deus nos coloque onde Ele quiser nos colocar, que não onde a nossa vaidade e o nosso coração estejam querendo estar, mas onde o coração de Deus queira nos pôr. Meu irmão e minha irmã, é legítimo você ocupar posições, é legítimo você entrar na política, é legítimo você querer governar e fazer boas coisas para a sociedade, mas não se curve, senão aos pés de Jesus Cristo. Não se curve às circunstâncias, não se curve a homens, não se curvem, porque o diabo usa essas circunstâncias e usa esses homens para querer nos afastar de Deus. Meu irmão e minha irmã, por mais alto que seja uma posição, é o pior lugar do mundo se Deus não estiver com você e você não estiver com Deus. Ao invés de ser motivo de bênção, é motivo de maldição, de perdição. Terceira tentação sobre o poder espiritual. E ai de nós, líderes da igreja. O diabo leva Jesus ao pináculo do templo. Está vendo isso aqui, Jesus? Milhares de pessoas viviam do templo. Lança-te daqui. Os anjos virão, te recolherão nos braços, e toda essa multidão vai ter certeza que você é o Filho de Deus, que tem poder não só sobre o que nós vemos, mas sobre o que é espiritual, sobre os anjos, sobre o mundo espiritual. Meu irmão e minha irmã, não aspire fazer isso, se isso for para tentar a Deus, para provar a Deus, para a sua própria vaidade, para o seu próprio ego, para o seu próprio deleite. O homem e a mulher de Deus têm que ter ciência que convém que Jesus cresça e que nós diminuamos, que quem tem que brilhar é o Senhor Deus, e que nós somos simplesmente servos. Jesus responde a Satanás e diz: eu não vou te obedecer, eu vou manter-me fiel ao propósito que Deus me reservou e que Deus quer de mim. E a pergunta que eu faço a você é: como vencer as tentações? Como vencer essas sutilezas? Como vencer esses testes que são postos diante de nós? Em primeiro lugar, como é que Jesus foi para o deserto? Cheio do Espírito Santo. Você só vence os testes se você estiver conectado com Deus, cheio do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, busque o Espírito Santo. Ele é poder para salvar, para libertar, para nos guardar, nos proteger e nos fazer avançar. Em segundo lugar, adote a perspectiva de Deus para o exercício de qualquer poder. Qual é a perspectiva de Deus para que nós exerçamos qualquer poder? Econômico,
político, institucional, religioso. Está lá em Mateus capítulo 20, versos 25 a 28. Jesus, porém, chamou-os para junto de si e lhes disse: sabei que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer entre vós que quiser tornar-se grande, será o que vos sirva. Para Deus, os últimos serão os primeiros. Você quer ser grande diante de Deus? Tenha o coração a serviço do nosso Senhor. É assim que Deus quer que nós lidemos com o poder. Você não está na posição e eu não estou na posição em que estou, seja como pastor, seja como magistrado, para exercer poder, mas para servir. Coloque o seu coração a serviço. Quando você vê uma ponta de vaidade querendo sair, cuidado, cuidado, não dê brecha. Em terceiro lugar, mantenha-se fiel ao propósito de Deus para a sua vida. Esteja cheio do Espírito Santo. Lide com o poder como Deus quer que nós lidemos. Mantenha-se fiel aos propósitos de Deus para a sua vida. Mas pastor, como é que eu sei os propósitos de Deus para a minha vida? Como é que Jesus responde ao diabo nas 3 tentações? Com a palavra. Busquemos na palavra. Aqui a palavra de Deus é o nosso guia, é o nosso norte, é o nosso parâmetro de conduta e de vida. E eu queria concluir dizendo que Deus tem um propósito para todos nós. Deus te deu dons, Deus te deu talentos. E quando Ele nos prova para nos dar mais talentos, para fortalecer os nossos dons, para que nós não enterremos de um lado os nossos talentos e nem os utilizemos de modo distinto, ou que não seja para a honra e para a glória de Deus. Siga esses caminhos, siga esse propósito, e Deus estará conosco em todos os testes. Diz Paulo em 1 Coríntios 10, 13, que não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, nos dará também um meio de saída, um livramento, para que todos nós possamos suportar. Jesus foi tentado para transformar pedra em pão, mas Ele o fez quando era para fazer para a glória de Deus, para servir aos propósitos de Deus. Quando era para isso, Ele transforma água em vinho, e Ele multiplica pães e peixes. Ele manda Pedro lançar as redes depois de estarem exaustos, e vem o suprimento para as suas necessidades. Espere o milagre em Deus. Eu sei que é difícil passar por provas financeiras. Eu sei que é difícil começar o mês já estourado no cheque especial. Eu sei que é difícil não ver a luz no fim do túnel. Mas entenda, eu percorro a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não vi o justo mendigar o pão. Você não vai mendigar o pão. Confie em Deus, trabalhe, se dedique. Está cansado, mas levanta. Volte a estudar,
volte a se preparar. Peça ajuda a um irmão, uma irmã. Peça apoio aos irmãos da fé. Mas não se curve àquilo que não agrada a Deus. O mesmo Jesus que não se curvou diante da proposta para que governasse o mundo, como já havia sido anunciado no Salmo capítulo 2, versos 7 e 8. Quando o salmista diz que o Senhor proclama um decreto e diz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Deus pode te dar, mas não aceite a proposta mais fácil. O mesmo Jesus que se recusou a lançar-se do pináculo do templo para que os anjos o guardassem e o servissem, quando vai ser preso no Getsêmani, diz a Pedro, quando Pedro lança a mão da sua espada: Pedro, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos para me livrarem? Jesus, ressurreto, elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus Pai e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde governa. Governa não o mundo, governa o universo. E Ele há de voltar com seus anjos para nos resgatar. E Ele vai perguntar: como é que vocês reagiram? Como vocês se comportaram nos testes que eu fiz para vocês? E virão galardões, e virão bênçãos, e nós usufruiremos da sua companhia por toda a eternidade. Ele governa, governou e sempre governará. Meu irmão e minha irmã, seja fiel no pouco. Deixe Deus te colocar sobre o muito. Atribua essa glória a Deus, não a você mesmo. Deixe ser obra de Deus, não do seu coração. Eu peço e eu oro que Deus o ajude, e Deus nos ajude e me ajude a saber enfrentar as provas. Você sabe como que o ouro é purificado? No fogo. É assim que nós somos purificados. As provas vêm para que nós sejamos purificados. Nós nos tornemos a imagem e semelhança de Deus, para que Ele faça a obra que Ele quer fazer na sua vida, na igreja, e através da sua vida, e através da igreja. Baixe o seu coração, coloque a sua cabeça inclinada, vamos orar a Deus. Pai, obrigado, porque Jesus venceu a tentação. Adão e Eva, em contrapartida, tentados pela serpente, não apenas para comer uma fruta, mas com as palavras: comam e vocês se tornarão como Deus. O diabo trabalha na sutileza do coração humano, mas o Senhor trabalha nas profundezas do nosso coração. Senhor, enche-nos do Teu Santo Espírito, enche-nos do Teu poder, dá-nos fé, dá-nos certeza e segurança de que caminhar contigo é a melhor coisa que nós podemos fazer. Que não adianta poder, não adianta dinheiro,
Não adianta ser reconhecido se o Senhor não nos reconhece como seus filhos. Que as nossas condutas, que o nosso coração, que o nosso agir, que o nosso pensar, que o comportar-se, que tudo o que fizermos, façamos para a honra e para a glória de Deus, e não sucumbindo aos poderes deste mundo. Senhor Deus, faça morada em nós. O Senhor sabe as nossas provas, o Senhor sabe as nossas dificuldades. Nós reconhecemos que não somos nós que vencemos a tentação, mas é o Senhor quem provê o livramento. Mas nós precisamos estar arraigados em Ti. Que o Senhor esteja unido a nós e que nós possamos superar dia a dia as adversidades, as tentações, as propostas, as sutilezas que visam nos afastar de Ti. Que nós possamos ser testemunhas do Deus vivo e do poder que há em Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.